Boa tarde, como vocês estão? Bom, hoje estou aqui para falar um pouquinho de um tema que eu amo, que é sobre a nossa formação de equipe. Você hoje tem um grupo de funcionários na sua empresa ou tem um time? E aí você pode estar pensando, qual que é a diferença? Tem diferença. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então eu quero te convidar a reagir aqui nos assuntos, conforme você tiver aquele seu insight, que muda o jogo. Então reage aqui para mim, para eu saber que fez sentido para você esse tema, que o que eu estou falando aqui te fez pensar diferente, e já convida 3 pessoas para participar dessa live de hoje. Combinado? Bom, hoje eu quero trazer para você uma provocação que eu acabei de gravar no meu grupo exclusivo no WhatsApp também, que é sobre você ter a sensação de pagar um salário para as pessoas e no final achar que está pagando caro. Antes da gente entrar nisso, eu quero trazer um pouco da percepção aí sobre esse fim de semana. A gente teve aí a Copa, né? A Copa que foi bem disputada a final. Quem não assistiu viu com certeza a notícia por aí. E houve muita discussão entre quem ganha, né? Algumas pessoas com alguns posicionamentos ali mais radicais em relação aos clubes. O que eu queria trazer de percepção para você é a Espanha, que foi a vencedora, ela jogou muito melhor que a Argentina. E aqui eu não quero entrar na discussão do mérito das seleções. Eu quero olhar a parte do jogo. Quando você olha o jogo, você percebe que um time estava mais unido do que o outro. Embora os argentinos sejam muito raçudos, e isso ficou muito claro durante toda essa Copa, você vê que a Espanha ela vem de uma sequência de vitórias. E o que isso tem a ver com a live de hoje? Tudo. Porque qualquer um que entrar naquele time vai unir-se a outros que acreditam em algo comum. E eu quero que você pense nisso, porque não é só sobre estar no mesmo grupo. É sobre ter uma visão coletiva, focada em um único propósito. E eu quero saber de vocês aqui, né? Vocês que estão me acompanhando. O Instagram não vai me mostrando todo mundo que entra, né? Assim, para eu ter uma noção. Mas eu vi que a Paty está aqui, que já chegou. Seja bem-vinda, Paty. Espero contribuir com você no tema de hoje. E espero que esse tema te ajude aí na sua rotina. Quero que vocês pensem aí situações e experiências que vocês viveram na jornada profissional, onde vocês se sentiram muito unidos ao time, ao grupo de trabalho que vocês faziam parte. A gente sempre tem aquela equipe que a gente sente que marca, que destaca mais na nossa experiência. Essa equipe que te destaca positivamente na sua memória é uma equipe que com certeza estava mais unida, tinha mais clareza de objetivo e os membros se apoiavam. Então, o que acontece? Quando você tem a sua empresa, você vai trabalhando sozinho. Você vai aprendendo na raça a fazer sua empresa crescer, a fazer sua empresa prosperar. E aí você começa a contratar seus primeiros fornecedores, depois seus primeiros colaboradores, e aí você começa a formar os primeiros líderes dentro do seu negócio. Acontece que nesse movimento, se você não tem clareza do que você deseja, você corre o risco de atrair e contratar as pessoas erradas. E se isso acontece, você está perdendo dinheiro. E se isso acontece, a responsabilidade é sua. Sim. E você pode mudar essa situação. Por que isso? Porque você começou o seu negócio do seu jeito, da forma que você entendia que era melhor, e aí chegou um momento que você viu que sozinho você não ia conseguir mais. Isso quando você saiu desse lugar, né? Porque muitas vezes é muito comum. Bem-vinda, Miriam! É muito comum eu tenho visto muito isso,
você começa seu negócio, aí você fala, tô apertado, preciso de alguém. Aí você vai contratar alguém. Só que aí você não delega para essa pessoa. Por quê? Porque você tem medo de ficar inútil na empresa. Quem nunca, né? E aí o que vai acontecendo? As pessoas vão fazendo o que dá conforme você permite. Mas hoje eu quero trazer um olhar aqui muito de como você sai desse lugar, tá? Você começou a sua empresa pensando que trabalhar muito é normal, que você queria sair da CLT provavelmente, ou você começou realmente que você queria deixar um legado, uma vida melhor para sua família. Não importa o motivo que fez você abrir a sua empresa, você abriu. Aí você começa a trabalhar. E aí sabe qual é o ponto que mais atrapalha você para você ter um time e não esse grupo de pessoas soltas, avulsas aí trabalhando para você? O que mais impede você de fazer a organização das pessoas na sua empresa para você ter um time são as suas crenças. Porque ou você acredita que trabalhar 14 horas por dia é o preço de ter uma empresa, que é normal, que todo mundo passa por isso, que é difícil mesmo, que se não for assim, você não tem uma empresa. E para ser igual às outras pessoas, você acredita nisso e vive assim. E aí, como comportamento, você centraliza tudo, você não delega, você se torna o super-herói dentro da sua empresa, e você tem pessoas que você contratou que estão ali para fazer coisas muito simples, porque tudo volta para você. E na tua cabeça, na tua mentalidade, você acredita que é assim que tem que ser, porque só você sabe o que deve ser feito. E aí, o que você tem de retorno disso? Sobrecarga de trabalho, sobrecarga emocional, você tem uma pressão exaustiva de perder situações da vida familiar, da vida cotidiana. Por quê? Porque tem coisa que só você faz. E aí, a vida lá fora acontece. Semana passada eu compartilhei no meu grupo de WhatsApp, que até quem quiser participar é só me mandar no direct a palavra grupo, que eu dou o link, onde eu divido conteúdos, nós temos networking, focado só em empreendedores. Eu compartilhei uma experiência que eu tive acesso nos últimos dias, de um empreendedor que ele perdeu um evento muito importante, muito significativo da vida em família, porque ele centralizava as coisas na empresa. E justo no dia que aquele evento aconteceu, que ele não tinha condição de viver um segundo dia daquele, estourou uma bomba na empresa e aquela situação que só ele sabia resolver aconteceu. E ele não pôde se ausentar do negócio, porque o que ele precisava resolver ninguém mais na empresa conseguia. E se ele não resolvesse naquele momento, o cliente ia pagar o preço. E quando a gente fala do cliente pagar o preço, entenda-se que é uma negociação comercial onde o cliente vai pagar multa, onde o cliente vai ter atraso, onde vai ter um impacto significativo para esse cliente. E aí você fala, não, mas comigo não é assim, Alcione. Olha, eu já conversei com muito empreendedor nesse movimento, que para e fala, não, mas eu tenho a minha equipe, as pessoas fazem as coisas e tal. Mas quando você vai ver, as pessoas fazem até a página 1. Porque no final, volta para esse empreendedor. E aí o que acontece? Se ele ficar um dia fora da empresa, a empresa para. Porque tudo fica nele, ele vira o gargalo do negócio. Eu fiz uma live sobre isso, acho que tem umas 3 semanas, está no meu YouTube, inclusive, onde eu trago mais essa questão comportamental do fundador quando tem essa postura. Hoje eu quero te ajudar a resolver a questão, o desafio da equipe. Mas esse pano de fundo é importante para você entender o que você, com esse comportamento, provoca na equipe. Você vai atrair profissionais que vão ficar limitados e que não vão executar o melhor que eles podem porque você limita a atuação deles. E aí você vai usar como justificativa para não mudar a situação o fato de que mão de obra é difícil, o fato de que você prefere ter alguém que você confia para trabalhar com você, do que ter alguém que vem de mercado
que de repente corre o risco de tirar vantagem aí da sua empresa e você interpreta isso do jeito que você preferir. Né? No jargão popular eu ouço muito, eu prefiro trazer alguém que eu confio porque não vai me roubar. Mas o que eu preciso te dizer, quando você começa com essa cabeça, você já começa numa mentalidade escassa. E você já vai atrair pessoas com essa visão, porque é o que você está olhando. Quando você começa a confiar nas pessoas e confiar que existe gente boa no mundo, você vai atrair essa pessoa para o seu negócio. Por quê? Se você acha que todo mundo é ruim, que só tem profissional desonesto no mercado, quem é você? Você é desonesto? Duvido, né? Então por que você fala que todo mundo é desonesto? Ou por que você acredita que você vai ter funcionários desonestos no seu negócio? A não ser que você também tenha atos de desonestidade. Porque, como eu aprendi, o outro não existe. As pessoas são espelho. Elas refletem o que você é. E se você é uma pessoa que busca tirar vantagem desonesta dos outros, se você é uma pessoa que ninguém pode confiar, se você é uma pessoa que só olha os outros com interesse, adivinha que tipo de funcionário você vai atrair? Eu sei que dói, gente, mas eu preciso trazer essa consciência. E aí, quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Quero que você convide 3 pessoas que faz sentido estar na live de hoje para ouvir esse nosso conteúdo. Nós vamos aqui até a 1h30, ou melhor, até a 1h25, né? Porque senão o Instagram derruba a live. E eu vou trazer aqui hoje muitas percepções para ajudar quem está nesse desafio de formação de equipes. E se fizer sentido algum ponto que eu trouxe aqui, reaja, porque isso traz você para essa live, para estar com presença aqui e para eu saber que você teve um insight de 2 segundos que vai mudar o teu jogo. Combinado? Então, voltando aqui para esse lugar, a gente precisa trabalhar alguns parâmetros para você ter a pessoa certa dentro da sua empresa. Você, com certeza, já trabalhou no corporativo. Quero que você traga aqui para mim, quem está presente aqui, coloca aqui no comentário para mim qual é a melhor lembrança que você tem do seu trabalho corporativo, quando você era funcionário. Traz para mim aqui, a melhor equipe que eu trabalhei, a gente era unido, a gente se desdobrava, mas entregava. A minha melhor equipe, assim, eu sempre tive equipes maravilhosas, mas eu tinha uma equipe que era assim, o coraçãozinho brilhando, sabe? Era uma equipe que, cara, missão dada é missão cumprida. A gente fazia plantão, a gente ia até o fim para entregar. E isso não foi uma equipe só, foi quando eu cuidei do saque, foi quando eu cuidei de projetos, foi quando eu cuidei da operação. Eu sempre tive um grupo de funcionários que era focado nisso, que assim, para a gente era missão dada é missão cumprida. Prazo é prazo e ponto. Então, eu quero que você me diga aqui, o que você mais lembra do seu tempo de funcionário que mais te agradou quando você trabalhou em equipe? Põe aqui no comentário, porque eu acho que isso vai enriquecer a nossa live, tá bom? Por quê? Porque quando a gente fala de trabalho em equipe, muitas vezes você tem a lembrança de quando você era funcionário. Aí quando você abre a sua empresa, gente, eu não sei o que acontece com a nossa cabeça, mas é como se ela desse uma bugada, não é? Quem aí nunca passou por isso? Eu passei. Quando eu fui fazer meu primeiro planejamento aqui da empresa, em 2025, gente, eu falei para minha mentora, eu falei, gente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu fazia planejamento na empresa, foi uma competência que eu levei um tempo para desenvolver, que não era tão simples, porque eu sou dominante tem dificuldade em sentar e fazer planos, a gente é muito da execução, mas eu aprendi. Até para eu poder me tornar gerente, eu precisava ser boa em planejar. Por quê? Porque senão eu ia ficar lá só coordenando a operação, né? Só ali na liderança mais operacional. E eu queria ir para o nível tático e estratégico. Então eu precisei me desenvolver e aprender a planejar.
Quando eu fui fazer isso na minha empresa, eu travei. Eu não conseguia ter a visão dos próximos 3 meses. Ou melhor, eu só conseguia ter a visão dos próximos 3 meses. Eu não conseguia acessar o ano inteiro. Eu fui conseguir fazer um planejamento direto de um ano, esse ano de 2026. Mas aí também olha como é importante a gente aprender e respeitar o nosso processo. Eu consegui ver o meu ano inteiro de 2026, mas quando eu fui descer para as ações no micro, eu tive dificuldade. E se eu desisto no meio do caminho, eu não ia conseguir fazer. E às vezes você teve uma experiência no corporativo, quando você era funcionário, no trabalho em equipe, mesmo que você liderou pessoas na contratação, e agora na hora de fazer isso na sua empresa, você está se sentindo preso, está se sentindo travado. Tem um porquê disso acontecer. A culpa não é sua. Ninguém te ensinou a fazer isso para o seu negócio. Na empresa, você também não aprendeu. Você vai fazendo ali de forma empírica, você vai na tentativa, erro até acertar. Só que agora no seu negócio, você muitas vezes não se permite errar. Essa é a diferença, tá? Deixa eu ver aqui. A Laís colocou aqui, né, que a melhor equipe que já foi a que tínhamos, reuniões de acompanhamento frequentes e alinhamento de expectativas e resultados. Perfeito. Essa equipe estava alinhada. Por quê? Tinha alinhamento de expectativa, alinhamento de resultado, tinha a reunião de acompanhamento e todo mundo estava olhando na mesma direção. Esse movimento faz com que todo mundo se una em busca de um único propósito. E é isso que você precisa fazer na sua empresa agora. Porque a maior questão para você ter um time e não um grupo de funcionários está relacionada à sua liderança. E muitas vezes você não se posiciona dentro da sua empresa porque é cômodo para você ficar na posição de legal. Bem-vinda, Eli. Bem-vinda, Elisete. Espero que o conteúdo contribua com você hoje. Bem-vinda, Ana Paula. Reaja aqui para mim com o que eu falar, se fizer sentido, e já convida 3 pessoas que você sabe que precisa ouvir o assunto de hoje, combinado? Então, o que é importante você ter clareza? Quando você está com a sua empresa, que você começa o movimento de estruturar, de servir, de expansão do seu negócio, você precisa trazer as pessoas certas no lugar certo. E isso tem tudo a ver com a sua liderança. Por quê? Não é só trazer pessoas que você confia. É claro que a gente precisa ter a confiança como um pilar. Para mim, a confiança é um pilar. Sem ela é o fundamento. Sem a confiança não dá para ter nada. Só que eu preciso trazer pessoas competentes. E é aí que a maioria dos empreendedores erra, porque coloca o filho, coloca a sobrinha, coloca o marido para fazer atividades que eles não têm competência. Por quê? Porque está tudo em família, a gente confia, a gente se fortalece, a gente se ajuda. Isso dá certo até um momento, chega uma hora que não dá mais. E essa hora que não dá mais é a hora que você precisa ter conversas difíceis. Por quê? Não adianta você pôr o seu filho no trabalho, para trabalhar para você, e ele não cumprir a agenda. Ou você colocar ele, que ele tem que ligar para 10 pessoas, e ele faz o que ele quer, ele não liga. Aí vem alguém de fora, que depende dessa ligação dele, que fica parado lá esperando. Aí você vai e cobra essa pessoa de fora e não cobra teu filho, por exemplo. E eu já vi isso acontecer, gente. E eu já fui alinhar isso com clientes meus. Por quê? Porque isso está errado. Você quer ter teu filho trabalhando? Antes de ter teu filho trabalhando com você, defina as responsabilidades dele. E dentro da empresa, ele tem um papel mais importante do que o de filho, o de funcionário. Por quê? Porque se ele não der o exemplo, ele vai ferrar todo o resto. E muitas vezes a gente coloca o papel de pai e mãe acima disso dentro do negócio. E é aí que dá errado. E quando você não tem o seu filho, seu esposo, sua esposa dentro da empresa, você traz um amigo, é a mesma situação. Então, por que isso acontece? Vamos trabalhar primeiro no porquê
e depois como mudar, tudo bem? E vai reagindo aqui, vai comentando comigo se tiver algum ponto que você tem dúvida, se tiver alguma coisa que você entenda que de repente você enxerga diferente e se gerou um insight. Afinal de contas, esse conteúdo é contribuição para você, mas só faz sentido se realmente a gente tiver essa troca, tá bom? Então, o que acontece? Quando você começa a sua empresa, na sua cabeça você acredita que é normal trabalhar 14 horas por dia. E aí você pensa, as coisas são difíceis mesmo, esse é seu diálogo interno. As coisas são difíceis mesmo, por isso eu vou ter que me desdobrar, eu vou ter que me matar de trabalhar. Mas você já tem pessoas aqui que você paga salário. E você continua com esse comportamento, com essa crença. E aí sabe qual é o comportamento que você tem? Você centraliza as coisas, as pessoas ficam soltas, você apaga incêndios o dia inteiro, não delega nada, você tem a sensação que você não pode sair da empresa. E aí, o seu sentimento é que você vira refém do seu negócio. E o seu sentimento é que você deve para os seus funcionários. E aí, o seu comportamento é, você trabalha ainda mais. E aí, qual é o resultado que você tem? Fadiga, cansaço, emocionalmente você fica desgastado e você olha para as coisas e fala, eu podia fazer mais e não estou fazendo. E aí você se cobra, o chicotinho estrala nas suas costas. E você não sabe como sair disso. E aí você vai viver nesse looping. E aí sabe qual é a consequência disso? Aquele seu sonho tão lindo de empreender, de ter a sua empresa, de mudar o mundo, de melhorar a vida da tua família, vai morrendo. E aí você tem vontade de jogar tudo pro alto. Só que aí você se sente prisioneiro. Por quê? Porque você tem conta para pagar, você tem folha de pagamento para sustentar, você começa a olhar famílias que dependem do teu negócio, e aí você olha e fala, eu não posso abrir mão de tudo isso, porque eu sustento as pessoas. E aí você olha para sua casa, aí você vê que não está valendo o preço, porque você está perdendo tempo de qualidade com a família, com o esposo, com a esposa, está perdendo tempo de qualidade com os filhos, seus filhos querem fazer aquela viagem legal que você não consegue pagar, mas você olha e fala, pô, mas eu fui abrir minha empresa para ter dinheiro, só que o dinheiro está indo tudo para caixa para pagar folha, para pagar fornecedor, para pagar matéria-prima, e cadê teu lucro? Você nem sabe de lucro, porque você não tem tempo de pensar. Tá fazendo sentido? Deixa eu ver, a Ana Paula colocou aqui. Bem isso, a cobrança para produzir mais e fazer mais, viramos escravos do negócio. Exatamente isso, Ana. Eu não queria usar o termo escravo, mas é isso mesmo. Carla, bem-vinda, seja bem-vinda aí. Espero que o conteúdo contribua com você. Gente, a Carla ela acabou de sair de um programa de aceleração, ela ganhou uma premiação lá e tudo. Ela está abrindo um negócio recente aí também. Então é uma grande alegria ter a Carla aí com a gente, todos vocês, né? E para quem está chegando aí, compartilha essa live com quem você acredita que precisa ouvir esse assunto, pelo menos 3 pessoas, e reage aqui com o que fizer sentido. E é isso, Ana. A gente se sente escravo do negócio, né? E a gente precisa sair desse lugar. Tamo junto, Cá. Tamo junto. Sabe por que você não sai desse lugar? Vai doer, tá bom? Eu já adianto. A gente nunca faz as coisas porque a gente quer. A gente faz as coisas porque existe um ganho inconsciente naquela situação, mesmo quando você vira escravo do trabalho. Sabe qual é o ganho inconsciente que você tem quando você vira escravo do trabalho? Você tem a sensação de ser o super-herói do seu negócio. Todo mundo depende de você. Todo mundo fala com você. E aí você se sente importante porque você afaga o seu ego. Outro ganho que você tem de forma inconsciente em continuar nessa situação é se proteger do medo de se sentir inútil. Por quê? Se você delegar o que fica centralizado em você para as pessoas, o que eu vou fazer depois?
Aí, como você não tem essa resposta, o seu cérebro pega e põe você no looping de trabalhar às 14 horas por dia. E aí você não precisa se indispor colocando limites dentro da tua empresa para os seus funcionários. E aí, com isso, cada um vai batendo cabeça e se virando e fazendo o que quer e o que acha que deve fazer. E é assim que você, ao invés de ter um time, continua tendo um grupo. Porque você deixa de liderar. Por quê? Porque o ganho secundário de se sentir herói da empresa, de se sentir útil e de sentir que você agrada todo mundo é maior do que o desconforto de fazer o que precisa ser feito. Bateu aí, Elisete? É isso. É isso. Como é que a gente sai desse lugar, gente? A gente precisa assumir a nossa cadeira como presidente, como fundador do negócio. Se você se preocupar em ter a pessoa certa no lugar certo, você vai aumentar a produtividade da tua equipe, você vai aumentar a confiança do teu cliente em você, você vai melhorar o clima, o ambiente de trabalho dessas pessoas e vai fazer com que elas se sintam mais engajadas, mais motivadas na execução das tarefas diárias. Por quê? Porque as pessoas precisam de liderança. As pessoas querem alguém que as lidere. Se o mundo fosse só de líderes, seria muito diferente do que é hoje. Mas a liderança é um percentual pequeno de pessoas que quer assumir. E se você abriu a sua empresa, você precisa entender que você é o líder da tua empresa. E se você não está disposto a liderar, você vai precisar aprender e desenvolver pessoas que liderem dentro do negócio. Só que eu vou te dizer, a chance de você ter sucesso vai ser bem reduzida. Por quê? Porque nós precisamos de líderes. Tem um livro que eu gosto muito do Seth Godin, chamado Tribos. Nós precisamos que vocês nos liderem. Ele traz uma coisa que eu adorei, a abordagem dele, que ele fala que o líder, ele é o herege. Por que ele é o herege? Porque as pessoas comuns seguem a cartilinha ali de tudo que sempre foi. E quem assume a dianteira para liderar se torna um herege, porque ele questiona o status quo. Você, quando decidiu abrir a sua empresa, você fez esse movimento de questionar o status quo que você estava. De por que eu tenho que ser empregado? Por que eu não posso ter a minha empresa? Aí você vai e começa. Aí qual é o ponto? Além de tudo que eu trouxe até agora, né, do porquê você faz isso, começa a equipe e não se posiciona, você tem um outro lado. Muitas vezes é mais fácil você ir para o lado técnico, para o lado operacional da execução, do que o lado que faz as coisas acontecerem. Só que aí a gente avança para um outro lugar. Muitas vezes você tem aquela sensação que só você pensa na empresa. E eu já ouvi isso, tá? Eu fui fazer uma reunião com uma cliente, tem 2 semanas, e ela trouxe essa frase, inclusive. Falando com vocês agora, eu lembrei que ela falou exatamente essa frase. É como se só eu pensasse dentro da empresa, mas eu não estou tendo tempo nem de pensar. E por que isso acontece? Porque você está colocando as pessoas erradas nos lugares certos. Então você tem lá uma posição que você precisa de alguém conduzindo o seu time comercial, por exemplo. E aí você vai e contrata um assistente de vendas. O assistente de vendas, ele vai ter uma expertise para tomar decisões? Para olhar o mercado? Para dizer quais estratégias de vendas estão dando mais certo? Para dizer para você o que você pode fazer para atrair mais clientes? Gente, não vai. O assistente de vendas muitas vezes nem vendedor é. Eu já trabalhei com algumas posições no comercial, quando a gente estruturou um time de vendas, a gente tinha equipe de loja própria, equipe de franquia, o time de expansão e o time de SAV, suporte a vendas. Sabe onde o assistente de vendas trabalhava? No SAV. Sabe o que ele fazia? As planilhas de acompanhamento das vendas realizadas. Ele não fazia venda.
Aí você vai e quer um assistente de vendas na tua empresa. É outro erro. Porque se você quer ter um time e não um grupo de pessoas na sua empresa, você precisa trazer líderes. Mesmo que num primeiro momento essa pessoa ainda não tenha condição de já entrar num cargo de liderança, essa pessoa precisa ter liderança pessoal. Agora, se você não tem clareza de o que você precisa na sua empresa, como que você vai trazer uma pessoa com liderança pessoal? Se você não tem liderança pessoal, lembra que eu falei que o outro não existe? Que é espelho? Pois é, se você vive enfiado no operacional, faz planos e não cumpre, não tem uma agenda, não tem controle de agenda, se você não consegue fazer um plano e ir até um fim, tá te faltando liderança pessoal. Ou se qualquer negativa de cliente te abala, se de repente o funcionário tem alguma situação e você tem medo de confrontar, falta liderança pessoal em você. Aí como é que você vai trazer alguém com liderança pessoal se você não consegue nem definir o que é isso porque você não tem? Eu sei que dói, gente, mas verdade precisa ser dita. Então, vai trazendo aqui para mim também o que dentro disso mais está pegando aí para você, para a gente ajudar. E aí, o que você traz? Você começa o movimento de tentar arrumar a casa. Então, você já tem uma equipe aí. Eu estou com uma cliente que ela está com um time de 10 pessoas. E ela tem 10 assistentes. Imagina como é legal o dia a dia dela, né? Ela não tem tempo para respirar. Gente, eu trabalhei numa drogaria, numa rede de drogarias, que eu fiquei assustada com o volume de assistentes dentro daquele negócio. E foi uma das primeiras coisas que eu provoquei e que eu procurei mudar dentro da empresa. Que eu falei, se eu só tenho assistente, quem é que toma a decisão? Porque, gente, quando a gente fala de estrutura de carreira, de cargos e salários dentro da empresa, se você não tem isso ainda, se você nunca conviveu com isso, já nota, o assistente, ele é um auxiliar. Auxiliar não tem condições de decidir nada pela própria função. É uma atividade operacional. É uma pessoa que vai chegar com um salário de 2.500 no máximo. É uma pessoa que não tem a mentalidade para a tomada de decisão. Não é sobre a função, é sobre a mentalidade de quem ocupa essa atividade. E é isso que você precisa buscar. É isso, Elisete, só podemos levar os outros até onde nós estamos. É muito isso. Por quê? Porque eu não tenho como ser incoerente de fazer você ir para um lugar que eu não consigo andar. Se eu nado, se eu ando na terra, né, no mar ali, se eu consigo ir até onde até a água no umbigo, como que eu vou mandar você ir com a água até o pescoço? Eu não sei como é. E aí eu vou falar, é incoerente, inclusive. Então, quando você começa esse movimento aí da sua empresa, você precisa ter isso claro. Outra coisa que precisa estar sendo vista para te ajudar a ter um time e não um grupo de pessoas. Você precisa olhar para a sua empresa. Qual é o código de cultura da tua empresa? E é você que define. E se isso não existe ainda, é sua responsabilidade desenhar. A minha, eu fiz no ano passado. Quando eu entendi que eu devia fazer, eu fiz aqui. Aí às vezes você pensa, minha empresa é pequena, como que eu vou fazer? Gente, a cultura existe a partir do momento que nasceu um CNPJ. Porque quando a empresa é só você e o contador, ela vai ter o seu jeito de ser e fazer. Quando você traz mais alguém, ela vai absorvendo a convivência e o jeito que vocês resolvem as coisas. Então esse código de cultura precisa ser claro. Quais são os inegociáveis que você tem na tua empresa? Quais são as situações que a pessoa fez está na rua? Eu sempre tive isso muito claro. Mesmo quando eu ainda não tinha a minha empresa, quando eu era líder em setores em outras empresas. Meu principal inegociável é a confiança. Se você mentir para mim, tá fora. E eu já fiz demissão por pessoas que mentiram, que eu peguei na mentira. E eu falei, estou te demitindo porque você falou essa informação que não é verdadeira. E a gente foi e comprovou e eu te mostrei no dia que você mentiu para mim. E essa mentira impactou nisso com o cliente. Essa pessoa não questionou. Por quê? Porque ela sabia que era realidade. E isso foi alinhado na contratação.
que é o próximo passo. Uma vez que você tem o seu código de cultura, você vai desenhar seus inegociáveis, beleza? Você precisa definir quais são as regras do jogo. Vamos aproveitar que acabou a Copa e vamos falar do futebol. A FIFA mudou algumas regras do jogo agora para a competição. Então, por exemplo, se você caiu, machucou, tem que sair do campo, entrou médico, tal, demorou, você precisa sair do campo e ficar lá 1 minuto fora do campo. Teve agora pausa de hidratação. Todo mundo já sabia das regras. Então, a hora que o jogo começa a correr, quando vem o tempo da hidratação que o juiz apita, todo mundo sabe. Agora, imagina se o jogo tá rolando, ninguém fala nada, deu 20 minutos de jogo, o juiz apita e manda todo mundo ir tomar água. Todo mundo vai olhar e falar, tá louco? Não é essa a regra. Então, a mesma coisa na sua empresa. Quais são as regras do jogo? Como é que se joga aí dentro? O que se a pessoa fizer tá fora? O que se acontecer, você vai ajudar? Você precisa desenhar isso. Quer ver uma coisa que todo mundo esquece? Como que nós resolvemos problemas? Por exemplo, eu sempre falo para o meu time, olha, pode ser o problema que for. Você errou, você vai sentar comigo e vai me falar o que aconteceu. E juntos a gente vai encontrar uma solução. Se você já tiver uma solução, melhor ainda. Ainda assim, eu quero saber qual foi o erro. Que é isso, gente? É a tolerância a erro e é a parceria. E aí, nessa hora do jogo, eu também falo, não minta pra mim. Se você mentir, tá fora. Não tolero mentirosos na minha equipe. Outra coisa, se você tiver um problema com um colega, você vai lá e vai resolver com o seu colega. Nada de ficar falando dele pelos cantos, porque eu vou confrontar vocês dois e vou fazer vocês se entenderem. Na minha equipe não entra fofoca. Na minha equipe não entra discussão à toa. Tá entendido? A pessoa entendeu? Sabe o que aconteceu? Gente, a Carla vai lembrar que a Carla trabalhou comigo nessa fase. Eu trabalhei numa empresa que eu não durei 3 meses. E sabe por que eu não durei 3 meses? Porque eu fui com essa regra do jogo e eu coloquei os fofoqueiros um de frente pro outro. Fulano, você falou que ciclano não estava te ajudando. Então eu quero entender o que está acontecendo pra gente resolver. Não, eu não falei. Um de frente pro outro. Ah, então eu tô louca? Então, você, né, o que está acontecendo? E o outro lado a mesma coisa, que cada um vinha de um lado trazendo a sua história. Então, gente, o que é isso? É a minha cultura. É o meu jeito. A empresa não tinha isso definido. E aí eu entendi que naquele ambiente a cultura era essa do diz que disse, que atrasava os projetos, atrasava os movimentos, todo mundo tolerava. Eu não tolero. Resultado, eu não fiquei naquele lugar, porque eu não queria conviver com isso. Isso me desgasta. Então, o que você não tolera na sua equipe? Né, Carla? Não entra mesmo, né? Você sabe bem. Gente, o que você não tolera na sua empresa? O que você valoriza? Isso é parte do seu código de cultura. Por quê? Porque se você não tiver isso, você vai trazer pessoas que vão trazer vícios da rua e cada um vai viver do seu jeito. E no final a sua empresa não vai ter identidade. Esse é o ponto. Que bom, Carla, é isso mesmo. É bom ter alguém conhecido aqui que vai confirmando, né? Mas, gente, você acha que é fácil ser assim? Não é. Só que qual é o ponto? Eu parei de me iludir de que eu precisava agradar as pessoas, eu preciso liderar. E o líder, ele desagrada, porque ele tem a coragem de se posicionar. Ele tem a coragem de falar o que a maioria não quer falar. É terrível, né, Leide, essa história da cultura de fofoca? Pois é, eu saí dessa empresa porque eu não gosto disso. E sabe o que foi legal? Dali eu fui para uma outra empresa que super valoriza a conversa franca, conversa difícil, que ela era uma empresa que tinha a cultura de fala na cara e resolve. Sabe qual foi o resultado? Eu fiz assim na minha carreira lá dentro. Por quê? Porque eu sou essa. Então foi ótimo minha adaptação. Agora, e na tua empresa? Porque a gente está trazendo exemplos de fora, né? Mas eu quero que você pense na tua empresa. Qual é a cultura que prevalece? O que é
inegociável para você? Quais são os códigos que a pessoa que chegou precisa saber para trabalhar? Aí vem um outro ponto. Depois que você desenhou esses códigos, você vai desenhar as posições dentro da tua empresa. A minha sugestão, se você nunca fez isso, e esse é um exercício que poucas pessoas fazem, a maioria sai contratando e depois que vai olhar para isso. Pega dentro da tua empresa, desenha um organograma. Isso, é isso mesmo, Carla, que é o que eu vou trazer aqui, o próximo tópico, de trazer pessoas que combinam com a cultura da empresa, senão não vai dar certo. Antes de trazer a pessoa, você precisa trazer assim, quais são os seus inegociáveis, qual é o código de cultura, quais são os valores da empresa, beleza? Eu vou buscar pessoas que combinam com esse perfil. Mas antes disso, eu preciso ter clareza de quais são os papéis e responsabilidades das funções que eu preciso dentro da minha empresa. E é aqui o outro ponto que muitas vezes, quando você tem amigos, quando você tem familiares dentro da empresa, você se enrola e não resolve. E aí isso impede você de ter um time também. Por quê? Papéis e responsabilidades alinhados fazem com que você tenha conversas de alinhamento quando algo sai fora do esperado. Quando o resultado não é obtido, ou quando aquela pessoa performa menos do que o esperado. E é aqui que começa um movimento onde você estrutura e lidera a sua equipe. Porque você vai desenhar o que eu espero que a área comercial faça dentro da empresa. Quais são os resultados que a área comercial precisa me entregar? E aí depois eu vou para o cargo. Qual é o cargo que eu vou pôr para me ajudar a alcançar esse resultado? E aí depois eu vou para a pessoa. Quem é a pessoa ideal para ocupar essa posição? Só que essa pessoa ideal, além dos valores e a cultura que a Carla trouxe aqui, você vai precisar amarrar a competência. Você precisa entender quem é que sabe fazer isso para pôr nesse lugar. Porque não adianta você pôr uma pessoa que tem perfil financeiro no comercial, porque vai dar errado. Só porque é seu amigo, só porque você confia. Ou mais, você vai e coloca lá seu irmão no financeiro e ele entende zero de finanças corporativas. Você acha que vai dar certo? Ele tem formação em artes plásticas. Vou chutar o balde aqui para ficar fácil de você entender. Você acha que ele vai entender de finanças corporativas ainda? Pois é, mas muita gente faz esse erro. E aí depois não sabe por que as coisas não andam. Então você precisa entender que você vai ter um time com a sua liderança e a sua liderança está em fazer essas definições. E aí você vai para o movimento de organizar a casa. E muitas vezes você pode estar naquele momento onde você até já foi, já comprou uma planilha aqui, já comprou um curso ali, já começou uma rotina de reunião com as pessoas que estão dentro da tua empresa. Só que aí essa reunião virou um muro de lamentações. Não é para resolver nada. É uma reunião onde você reúne as pessoas para ouvir. Só que elas não trazem solução, elas só choram, só reclamam e, de novo, tudo volta para você. Fez sentido isso aí? Alguém já viveu essa realidade? Porque eu entrei numa empresa que era isso. Uma empresa estruturada, tá? Que eu olhei e falei, socorro Deus! Como que se tem uma reunião que toma 3 horas de um grupo de pessoas e ninguém sai com ações definidas? E aí? Como é que faz? Né? Então, na tua empresa, você pode estar fazendo isso. Você pode estar fazendo reuniões improdutivas para fazer de conta que está resolvendo alguma coisa. E aí aqui eu vou trazer a frase que meu marido fala muito, que eu adoro. Movimento não é progresso. Você tem aqui um comportamento onde você põe essas reuniões sem foco, você evita ter esse código de cultura por escrito, você evita definir os inegociáveis e foge das reuniões difíceis, das conversas difíceis. Como? Colocando essas reuniões improdutivas, que viram um muro de lamentações. E aí o que vai acontecer? Você